Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Helena Vitória, eu tenho 21 anos e eu faço medicina na Universidade Federal Fluminense. Se você não me conhece, eu tenho um perfil no Instagram chamado Med by Helena, onde eu dou várias dicas de vestibular para acadêmicos de medicina. Eu tô criando esse canal no YouTube agora, então já se inscreve para você ficar ligado aí nos próximos conteúdos. E hoje eu vou contar a minha trajetória de todo o meu vestibular, tudo que eu passei até entrar na Faculdade Federal dos meus sonhos, a Universidade Federal Fluminense. Eu tô atualmente no 8º período de medicina, para quem não sabe são 12 períodos, e a minha faculdade fica aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, que é o município onde eu moro. Sempre foi a faculdade dos meus sonhos, porque eu moro aqui e a faculdade é literalmente 10 minutos da minha casa, além de que a UF é uma faculdade excepcional. Agora falando um pouco sobre a minha trajetória no vestibular, né? As pessoas perguntaram muito sobre rotina, como eu estudava, como eu revisava. Eu pulei um ano da escola quando eu era bem novinha. Eu entrei no 3º ano com 16 anos. Eu tava muito tranquila em relação a não passar. Então eu fui fazer vestibular muito calma e eu acho que isso fez toda a diferença. Eu estudei em 2 escolas ao longo da minha vida. Antes do ensino médio, eu estudava em uma escola que já era bem forte. Os meus pais sempre quiseram incentivar muito essa questão do ensino básico, sabe? Que realmente não teria condição financeira depois deles me bancarem com uma faculdade particular. E eu sempre quis faculdade pública. Quando eu entrei no ensino médio, eu mudei de escola. Eu fui pro PH, que é um colégio bem famoso aqui do Rio de Janeiro. É uma escola mais voltada para o Enem, para o vestibular. E como que funcionava a logística dessa escola? No 1º e no 2º ano, a gente tinha praticamente todas as matérias que são dadas no 3º ano. A gente não tinha muitos conteúdos novos no último ano da escola. Era basicamente uma revisão. Uma pergunta que me faziam muito: como você revisava? Como você fazia pra revisar? E basicamente o meu 3º ano já foi uma grande revisão, né? No 1º e no 2º ano, eu não foquei muito pro Enem, pro vestibular, e eu nem recomendo que você faça isso. Se você já tem esse sonho de fazer medicina, eu acho interessante você focar nos seus estudos. Não focar no vestibular. Eu acho que quando a gente acaba querendo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, a gente não se dedica direito pra nenhuma delas. Essa foi a estratégia que eu usei. No 1º ano eu fui super desleixada, porque eu tinha acabado de entrar numa escola nova, de fazer novas amizades e de descobrir um novo mundo. E aí eu só queria saber de festa de 15 anos e noitadinha. Eu acabei deixando o estudo muito de lado. Eu fiquei de prova final em uma matéria, e depois disso, foi um game changing pra mim. Eu quis mudar esse jeito, né? Eu sempre fui dedicada pra escola, sempre tirei notas boas, mas era aquela coisa meio estudava mais perto da véspera, não sei o quê. Eu estudava, mas eu estudava com menos compromisso, sabe? E depois do 1º ano eu decidi que ia estudar com mais compromisso, com mais dedicação mesmo. Entrei no 2º ano, e quando eu entrei no 2º ano, eu já tava flertando com a medicina. Como é um curso muito difícil, muito concorrido, não dá pra deixar lá pra frente. Então eu comecei a estudar já com mais ênfase, mas estudando voltada para a escola. E ajudou muito o fato do PH já ser uma escola voltada para vestibular, né? As apostilas eram muito boas, a gente sempre estudou muito com base em questões. Não foi uma coisa que foi um choque para mim, sabe? Estudar para vestibular. Como eu já sabia que eu queria estudar para medicina, eu comecei a entender o que eu precisaria fazer para entrar na faculdade dos meus sonhos. Eu falo que eu escolhi a UF antes de escolher a medicina, porque de fato isso é verdade, eu sempre quis estudar na UF. Eu fui pesquisar pra ver como é que funcionava o Enem, bem no início do 2º ano isso, né? Pesquisar como é que funcionava o Enem, o que eu precisaria fazer pra passar pra UF, quais eram as áreas que eu tinha que focar mais. Se você tem um objetivo, procure pessoas que já alcançaram o seu objetivo, porque elas vão te ajudar, elas vão trilhar o seu caminho, elas vão falar o que deu certo, o que deu errado, o que elas fariam de diferente. Primeiro, eu perguntei pra uma menina que tinha acabado de passar pro fundão quantos acertos ela tinha feito, porque a minha meta principal era passar em pública, passar no Enem, não era passar necessariamente na UF. A UF era o meu sonho, mas se eu passasse pra qualquer pública eu estaria extremamente satisfeita. Ela falou que ela tinha feito 130 acertos, e eu pensei, tá, a minha meta vai ser 130 acertos, uma margem de erro
Vamos chutar uns 135. Isso ajuda a gente a ter uma clareza, assim, de onde a gente tá e de onde a gente precisa chegar. E aí eu tinha essa meta de nota e eu tinha um caderninho que eu anotava todas as minhas notas, todos os meus desempenhos, em todos os simulados, em todas as provas, em tudo, pra eu ter um controle disso. E eu recomendo super, que às vezes a gente fica querendo se sabotar, não querendo saber quando a gente tá tirando, nossa evolução. Isso só atrapalha a gente, porque quando a gente vê a nossa evolução, primeiro, a gente enxerga onde a gente tá errando, onde a gente pode melhorar. Segundo, isso muitas vezes incentiva a gente a querer continuar, a querer fazer, a querer melhorar os números ali, sabe? Além disso, eles falaram pra eu focar bastante em redação, em matemática e ciências da natureza. E foi o que eu fiz, e é o que eu te aconselho a fazer também. E por quê? Primeiro, porque redação sobe muito a nossa nota. Segundo, porque matemática também sobe muito a nossa nota por causa do TRI, né? As duas únicas áreas que têm a chance de alcançar notas, tipo, estratosféricas pro TRI do Enem. E ciências da natureza, porque tem um peso alto, na época tinha um peso alto pra UF, né? Atualmente eu não sei qual é o peso, mas eu coloco em algum lugar aqui. E muita gente também falou sobre a questão da atividade física, de lazer e tudo mais. Então isso também se tornou uma prioridade no meu ano. Isso tudo contribuiu para que eu tivesse um ano mais harmônico, sabe? E quando você tá mais alinhada, com seus chakras alinhados, você aprende mais, você consolida mais conhecimento, você tem um emocional mais forte para lidar com a pressão da prova. E isso tudo ajuda muito, muito, muito. Isso tudo me ajudou muito, muito no meu ano de preparação. Eu realmente curti o processo da preparação para o vestibular. E isso é porque eu realmente não coloquei no vestibular esse peso que as pessoas colocam tanto. Eu fui bem tranquila, assim, no meu ano de vestibular. Eu fiz alguns simulados ao longo do segundo ano, bem poucos, assim, tipo uns 5 no máximo, acho que nem isso. Fiz a prova do Enem como treineira, fiz a prova da UERJ como treineira, mas ainda focada mais na escola. Por quê? Porque o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, você precisa saber as matérias do ensino médio, sabe? Tipo, as pessoas tendem a negligenciar muito a escola e eu acho isso errado. Se você tá tentando se dedicar a muitas coisas ao mesmo tempo, você não se dedica a nada. Deu muito certo pra mim estudar bastante focada nas provas da escola, sabe? Porque eu aprendi bem, eu consolidei bem os conhecimentos do segundo ano, o que foi super determinante pra mim no terceiro ano. Muitas matérias eu realmente só dava uma revisadinha rápida, sabe? Eu pedi pra fazer cursinho de redação nessa época, então no meio do segundo ano do ensino médio eu conheci uma pessoa que tinha acabado de passar para medicina na UF e ela falou, cara, quer aprender a fazer redação bem? Vai para esse cursinho aqui porque é incrível. Eu falei, cara, é isso, preciso disso. Fui, me matriculei nesse curso e comecei a fazer no meio do ano. Enfim, me ajudou muito a tirar uma nota alta. Paralelo a isso, minha mãe, na verdade, estava almoçando num restaurante e ela viu um cartãozinho de um cara falando que dava aula particular de física. E nessa época, eu tava tirando notas relativamente baixas. A gente conversou e avaliamos que seria interessante eu começar a fazer aula particular de física e matemática. E era realmente uma aula particular. O cara vinha aqui em casa, a gente fazia questão juntos, a gente estudava junto. Aquilo foi excepcional pra mim. A física era uma coisa que eu procrastinava. Eu não gostava de estudar sozinha. Eu não conseguia sentar e ficar muito tempo fazendo coisas de física, até porque eu não entendia quase nada. Eu comecei a fazer aula particular. Nessa época, ele me dava aula de matemática e física. Como eu falei, eu, apesar de ser uma pessoa dedicada, eu tirava boas notas e tudo mais, mas não era nada excepcional, gente. Eu tinha minhas dificuldades, assim como todo mundo, como eu acabei de falar, em matemática e física. Era uma luta. Durante o segundo ano, eu cheguei numa exaustão completa. Praticamente tive um burnout. Praticamente não, tive um burnout. Eu tava completamente exausta. Depois, pra completar isso tudo, ainda me envolvi num relacionamento tóxico. E depois levei um pé na bunda. E quando tudo isso passou, eu tava de férias. E eu pensei, cara, eu não quero mais viver desse jeito, sabe? Eu quero mudar de vida. Eu comecei a definir prioridades na minha vida, definir o que eu precisava mudar, as coisas que eu precisava melhorar. Nessa época eu ainda não fazia terapia. Comecei a elaborar uma série de mudanças na minha vida. Quando eu entrei no terceiro ano, eu tava muito focada em mim, porque eu tinha acabado de passar por um processo muito doloroso. Eu resolvi investir em mim. E isso foi muito bom, porque eu entrei no terceiro ano com um objetivo claro na minha mente. Estava disposta a fazer as renúncias necessárias por esse objetivo, e foi o que eu fiz. Quando eu comecei o terceiro ano, eu imediatamente saí de um monte de atividades que me levaram, de certa forma, ao burnout, né? Eu saí do francês, me formei em inglês, saí da aula de dança. Eu fiquei só na academia, na redação e na aula particular de física, porque essas duas últimas já eram voltadas, de fato, né, pro vestibular. E porque eu, Helena, acredito
que a atividade física é algo essencial para a gente extravasar mesmo a mente. Já tem diversos estudos que confirmam que a prática de atividade física auxilia na cognição, na memória, então eu não queria abrir mão disso. E aí eu optei por ficar só na academia, porque eu precisava de horários mais flexíveis. Agora, sobre a minha rotina. Como que era a minha rotina no terceiro ano? No PH, o terceiro ano, ele tinha uma grade de horário um pouco diferente dos outros anos. Eu passei a sair da escola praticamente... Eita, tô com soluço. Praticamente 2 horas da tarde. Eu aproveitava que eu já saía tarde da escola, eu não voltava pra casa. Primeiro porque eu sabia que se eu voltasse, era aquele horário de dar uma morgada. Então, a primeira dica que eu dou é fazer de tudo para driblar a procrastinação. Algumas das estratégias que eu usei para isso foi me manter em um ambiente onde as pessoas estão focadas, me cercar de pessoas que estão com um objetivo em comum e consumir conteúdos que me incentivassem, né? Isso, como eu falei, acabava 2 horas a aula e eu já voltava direto para a escola. Eu almoçava ali perto do PH, voltava para a escola e ou ficava nas monitorias, que eram à tarde, ou ficava na salinha de estudos do PH, fazendo questões. O que eu fazia durante a tarde? Basicamente questões. Como eu já tinha dado a matéria, no segundo e no primeiro ano, eu praticamente considerava a matéria teórica dada ao longo da aula. O professor dava aula, eu fazia anotações, tinha o meu fichariozinho, fazia anotações bem concisas e partia para as questões. Eu só estudava por questões, eu fazia muita questão e obviamente corrigia, porque corrigir questões é decisivo para você aprender ou não aquele conceito. Eu não perdia tempo com a teoria. Eu acho que esse é um erro de muita gente no vestibular, que é perder tempo com teoria. Enem é prática, Enem é questão. Recebi uma lista de 100 questões, 10 de cada matéria, para poder entregar na semana seguinte. E aí eu resolvi essas questões, depois eu ficava fazendo questões das apostilas do PH, que inclusive um material incrível. Sobre as questões, eu ficava lá fazendo questões das apostilas. Eu fazia o máximo de questões que dava naquele tempo. Eu ficava na salinha fazendo questão e quando eu errava, eu circulava e descia pra perguntar pro monitor as minhas dúvidas. E isso é super importante, você salientar as suas dúvidas, sabe? Realmente entender por que você errou, fazer mais questões do que você erra, até você compreender aquele conceito. E eu fazia muito isso. Hoje eu entendo que isso é realmente cientificamente comprovado, sabe? Que métodos ativos de aprendizado, que é essa forma de você praticar, de você colocar seu cérebro para pensar, são muito mais eficientes do que você ficar presa na teoria. E várias vezes eu ficava no PH até o PH fechar. E eu fazia aquilo com gosto, porque eu sabia que era o preço que eu tinha que pagar pela minha aprovação. A gente tinha aula no sábado. Como que funcionavam essas aulas no sábado? Ou a gente tinha aula de manhã, ou a gente tinha simulado, né? E aí, como que funcionava essa questão de eu estudar no PH, conciliar com os meus cursinhos e tudo mais. Quando eu tinha compromissos durante a tarde, por exemplo, o meu cursinho de redação, ele era na frente da minha escola. Então eu simplesmente saía da escola, ia pro cursinho, depois ia pra casa e terminava as coisas que eu tava fazendo em casa. No caso da aula de física, a minha aula de física era em casa já. E aí eu simplesmente ficava no PH o máximo de tempo que dava, depois eu arrumava minhas coisas, voltava pra casa, tinha minha aula de física, ficava estudando. E aí algumas vezes ele falava, tipo, termina essa lista aqui, na semana que vem a gente corrige. Então eu era obrigada a terminar aquela lista, sabe? Durante a noite eu ia pra academia, fazer uma aula de spinning de meia horinha, e pra mim, na época, aquilo tava show, sabe? Não tinha nenhuma cobrança assim de treinar muito. Mas hoje em dia, que eu tô mais cascadura, eu tenho certeza que eu conseguiria fazer, inclusive, muito mais tempo de atividade física. Contanto que você tenha algum momento da sua semana pra você praticar uma atividade física, eu acho que já tá ótimo. Umas 3 ou 4 vezes na semana, eu acho essencial. Outra coisa na minha rotina que eu também tenho que mencionar, eu me permitia sair uma vez na semana. Porque eu queria aproveitar o processo, sabe? Eu sabia que eu era nova e que muita gente peca em viver de vestibular, em não relaxar um pouco a cabeça. Porque quanto menos você relaxa, mais peso você coloca em cima daquilo. Porque a sua vida não é só o vestibular. E isso só aumenta a ansiedade e atrapalha você na hora da prova, porque o Enem exige emocional. Eu saía uma vez na semana, mas sempre com moderação, sempre com responsabilidade. Eu não voltava tarde e eu tinha muita responsabilidade mesmo. Chegava em casa cedo, no domingo eu acordava e sentava pra estudar. Eu saía sempre buscando um rolê mais light e eventualmente se tivesse uma festa que eu queria muito ir, eu ia. E é o que eu tô falando, você tem que estar disposto a fazer renúncias em prol das suas escolhas. Agora falando sobre o PH em si. Eu recebi um cronograma do PH
no início do ano, e eu seguia estritamente esse cronograma. Muita gente me perguntava como você se organizava para estudar, como que você fazia. Gente, eu seguia exatamente o que o PH mandava. Eles tinham um monte de lista de aprovados e de aprovações em medicina e nananã. Por que eu, leiga, vou me arriscar a montar um cronograma pra mim, sabe? Então, eu segui a risca. Eu acho que se você faz um bom cursinho, faz um bom colégio, que tem, assim, esse histórico de peso de vestibular, você deveria fazer o mesmo. No final, todas as pessoas que eu vi que tentaram seguir coisas diferentes ou tentaram estudar por si próprias, acabaram se embolando e não fazia nada direito, sabe? Nem o que se propôs a fazer e nem o que a escola ou o cursinho mandou. Tem que ficar muito atento a isso. E no cronograma eles colocavam pra gente fazer um simulado todo final de semana. E eu fazia todo final de semana um simulado. Era lei, eu não saía da minha semana, não acabava minha semana sem ter feito um simulado. Antes da UERJ, né, na época a UERJ era no meio do ano, eu estudei inicialmente, né, no primeiro semestre, focado tanto pra UERJ quanto pro Enem, porque eles montavam um cronograma, assim, de forma que os conteúdos que caíssem em comum nos dois fossem os primeiros a serem dados. Eu estudava pros dois, mas eu tinha preferência nessa época pelos simulados da UERJ, né, do exame de qualificação. Às vezes tinha simulado também do PH e não importava, eu fazia prova antiga. Simulado que eu digo, de fazer em casa, era prova antiga, tá, gente? Vou falar prova antiga pra não confundir mais. Também fiz alguns simulados do Enem, mas fiz em menor quantidade. Depois que a UERJ passou, eu passei a fazer massivamente provas do Enem e simulados do Enem. Desde os primórdios do Enem, eu fiz todas as provas possíveis. E como eu falei, meu estudo era sempre baseado em questões. Me perguntaram sobre flashcards, né? Porque hoje em dia as pessoas sabem que eu uso muito flashcards na faculdade. Flashcards é para quando a gente tem dificuldade de encontrar questão ou para conceitos muito decoreba, sabe? O Enem é uma prova que tem um banco de questões imenso, a quantidade de provas irmãs, sabe? Enfim, tem muita questão. Antes de se preocupar com flashcards, a gente tem que se preocupar com as questões. E só assim, se for o caso, eventualmente, alguma coisa muito decoreba, muito específica, fazer flashcards. Sobre redação. Eu fazia cursinho de redação, né? E aí nesse cursinho, o que a gente fazia? A gente analisava várias redações, notas altas, né? Tipo 960, 80 e 1000. E é claro, a gente ampliava também o nosso repertório. Então eu tinha uma listinha de repertórios ali pra utilizar. E redação se aprende na prática, né, gente? Eu fazia muita redação. No cursinho a gente recebia uma redação por semana pra gente fazer. E aí eu fazia isso desde o meio do segundo ano. Quando eu fiz Enem no segundo ano do ensino médio. O final do Enem, eu tirei tipo 90 e pouco no Enem. Mas a redação eu tirei 960, porque eu já tinha redação bem consolidada. E assim, isso me deu uma confiança muito grande, porque redação pesa muito na nossa nota. Eu fazia uma redação por semana pro cursinho. Fazia uma redação ao vivo lá no PH, que a gente tinha aula de redação, que basicamente ela dava um tema e a gente começava a fazer a redação. E aí tinha que fazer em 1 hora, entregar ali na hora. E era ótimo isso pra treinar o tempo, agilidade. Era realmente um simulado da redação, sabe? No final de semana também tinha redação das provas, né, da escola ou dos simulados. Basicamente eu fazia de 3 a 4 redações por semana, porque às vezes ainda tinha tema extra pra levar pra casa, enfim. Agora finalmente chegamos na reta final desse vídeo, que é quando eu falo sobre a reta final do Enem. Quando chegou mais perto do Enem, o PH deu pra gente uns materiais de revisão, né? Então era tipo a revisão massiva, assim, de coisas que a gente precisava memorizar para o Enem. E eu fiz essas apostilas todas, eu zerei essas apostilas e isso me ajudou super também a revisar, né, os conteúdos que eu já tinha dado. Busquei não ficar tentando mais aprender coisas novas. E esse é o conselho que eu te dou. Se você tá na reta final do Enem, não tenta mais aprender coisas novas. Foca naquilo que você já sabe, foca naquilo que você tem dificuldade, foca nos seus erros, foca naquilo que dá pra você ganhar questões. E perto dessa reta final, eu tive intoxicação alimentar. E aí, quando eu fui fazer a primeira prova do Enem, eu fui com isso. E aí eu já fui tipo, cara, não acredito que tá acontecendo isso. E vem uma grande lição de moral, tá? No final dessa história toda que eu vou contar, vai vir uma grande lição de moral. Cheguei lá na hora, passando mal, achando que não ia dar bom, que não ia dar certo, que não sei o quê. Mas fui fazendo a prova, a estratégia que eu usei pra fazer a prova, eu não sei se eu recomendo, mas era o que funcionava pra mim. Podem questionar meus métodos, mas não podem questionar meus resultados. Eu fazia 10 questões de uma prova, 10 questões de outra, porque eu começava a enjoar da prova, sabe? E aí, se eu não soubesse, eu pulava. Tipo, isso tem que ser, mano, regra.
Porque TRI, né, gente? As questões difíceis, elas valem menos pontos. Não vale a pena você ficar quebrando o seu coco com uma questão difícil. E aí, por causa disso, você perde tempo e a oportunidade de acertar uma questão fácil. Eu ia tentando fazer na ordem 10 questões. Se eu não sabia, eu pulava e continuava fazendo até fazer 10 questões. Antes de começar a prova, a primeira coisa que eu fazia era olhar o tema da redação. Pegar a prova que tem redação e ler o tema. Quando eu fui fazer isso, eu me desesperei. Li o tema e era alguma coisa sobre o algoritmo, né? Eu não lembro agora o nome certinho da prova. E, cara, eu entrei em desespero. Porque, primeiro, nessa época... A gente parece estranho, porque hoje em dia as pessoas entendem um pouco mais o que é algoritmo, e eu acho que, inclusive, isso tem um pouco da influência do Enem desse ano. Mas nessa época era uma coisa muito pouco falada. Eu nunca tinha feito redação desse tema. Eu fiz 1 ano e meio de cursinho de redação. Eu tinha redação no PH desde o primeiro ano do ensino médio. Eu tinha redação na minha escola antiga no fundamental, e eu nunca tinha feito uma redação desse tema. E aí eu entrei em parafuso, porque eu tinha certeza que eu ia chegar na hora e ia ser um tema que eu já tivesse dado. E não foi o caso. Mas eu acho que isso foi até bom, porque como era um tema que as pessoas não tinham muito domínio, acabou que foi um filtro para quem de fato sabia escrever redação e para quem não sabia. Então eu vi, me desesperei e depois eu respirei fundo e falei, não. Calma, Helena, vai dar certo, vai dar tudo certo. Aí fui fazendo, fiz 10 questões, 10 questões. Aí, se eu não me engano, quando eu fiz 20 questões, eu, sei lá, começou a vir uns insights assim na minha cabeça de coisas que eu poderia usar na redação. Uma página do Enem eu comecei a anotar ideias. Fiz tipo um brainstorming, assim. Separei esse brainstorming meio que por áreas, né? A introdução. Como que eu posso começar a redação? Tem essa e essa opção. Qual que será que vai ficar melhor? Aí eu pensei nos argumentos. Acho que eu tinha pensado em 3 argumentos. Quais seriam mais fáceis de eu escrever e que eu achasse que o corretor ia achar mais coeso e mais bem escrito, sabe? Meio que dei umas pinceladas, assim, do como eu desenvolveria pra eu ver qual que realmente eu conseguiria desenvolver melhor. Coloquei umas ideias de proposta de intervenção, mas eu não tinha começado a escrever redação ainda. Só fiz esse brainstorming e voltei pra fazer as questões. Eu já tava meio que acostumada a escrever redação sem rascunho. É uma coisa meio polêmica isso, né? Quando eu cheguei no final da prova, faltavam as questões que eu não sabia, fui começar a fazer redação. Eu fiz um rascunho bem futreca, assim, tipo, nem sei se essa palavra existe. Fiz um rascunho bem mais ou menos, só pra, tipo, ter uma noção das coisas. Só que quando eu cheguei no 3º parágrafo do rascunho, eu vi que o tempo tava acabando. Eu falei, cara... Ferrou, tô lascada. Aí eu comecei a escrever direto na página, resumindo. Quando tava faltando, tipo, 15 minutos pra acabar a prova, a mulher falou... Faltam 15 minutos pra acabar a prova. E aí eu entrei em curto-circuito, porque eu estava no 3º parágrafo da redação, escrevendo. Eu não tinha feito rascunho da proposta de intervenção, /conclusão, e ainda faltavam, tipo, 20 questões da prova. Aí eu falei, cara, não vai ter como, vou ter que começar a chutar, né? Chutar conscientemente, que eu digo, porque chutar mesmo, acho que não teve nenhuma questão que eu, de fato, não sabia nada, sabe? Era aquela coisa, tipo, tô em dúvida entre uma e outra. Comecei a ir pela que eu achava que estava certa, fui indo. Respondi todas as perguntas da prova e escrevi a proposta de intervenção, assim, da minha cabeça direto na página. Loucura, Brasil, loucura. Acabou que eu não fiz uma boa gestão de tempo. Tipo, eu acho que fiz e não fiz, sabe? Eu acho que teve esse impacto da redação de ser um tema que eu não tinha domínio e isso meio que me desestabilizou um pouco. Mas, ao mesmo tempo, deu certo, né, gente? Deu certo, fui super bem no primeiro dia de prova. Depois, quando eu corrigi, eu vi isso. E quando tava faltando, tipo, 1 minuto pra acabar a prova, eu tava, sei lá, na última linha. Na última frase, assim. E aí a mulher falou, tipo... Falta 1 minuto. Gente, eu comecei a chorar. Tipo, isso é real, assim. Eu comecei a chorar e tinha a lágrima caindo e eu comecei a me desesperar, achando que a lágrima ia borrar a minha redação. Comecei a secar as lágrimas e escrever, e secar a lágrima e escrever. Tinha caído, tipo, umas 2 gotas de lágrima na minha prova. Mas, graças a Deus, não manchou o cartão resposta, não manchou nada. Consegui terminar, tipo, foi muito no sufoco. Eu ouvia meu coração batendo a 1000, assim. Saí da prova chorando. As pessoas me perguntando porque eu tava chorando, não sei o quê. Eu acho que eu fui muito mal, eu não sei, eu não consegui a redação, Chorei a beça e depois, pra melhorar o meu dia, no dia seguinte eu acordei na segunda-feira com uma dorzinha aqui. E eu fiquei, gente, que dorzinha é essa? E tem um detalhe importante que eu ainda não contei. Tava tendo surto de cachumba em Niterói nessa época. Detalhe, eu tenho 4 doses de tríplice viral, gente. 4 doses. Tríplice / tétara, né, no caso. 4 fucking doses. E aí estavam dando reforço nas escolas. Eu pedi pra tomar reforço, porque eu sou amiga do Zé Gotinha. E a moça não me deixou eu tomar. Ela falou, não, você já tem 4 doses, você não precisa tomar reforço. Isso foi em outubro. Eis que na segunda-feira após Enem,
entre uma prova e outra, eu acordo com uma dorzinha. Que falei, não. Não é possível. Aí Eu apertei mais um pouco, aí começou a doer muito. Tipo, uma galera da minha escola tinha tido cachumba e foi pra aula com cachumba, gente. Porque nessa época, quando a gente para pra pensar isso hoje, pós-pandemia, assim, é muito fácil você falar sobre essa questão de infectologia, de contaminação. Mas nessa época, as pessoas não tinham essa cultura de, tipo, proteção, nananã. Não se preocupavam em fazer um diagnóstico antes de ir pra escola, sabe? Vou se disseminando muito esse negócio da cachumba, e aí eu peguei cachumba. A minha cara inchou, que era uma bolota, juro por Deus, eu vou botar a foto aqui. Me desculpa, assim, hoje em dia eu tenho consciência de que foi uma coisa muito errada que eu fiz. Na época, eu só pensava, tipo, no quanto eu tinha estudado o ano inteiro e que eu não perderia essa prova por nada. E aí eu fui fazer o Enem com cachumba. Considerando que provavelmente eu peguei essa cachumba no meu aniversário, que foi no final de outubro, já tinha um bom tempo que eu já tava com vírus e tal. No dia do Enem, eu já tava começando a regredir, né, a cachumba. Eu faltei as aulas do PH, mas eu fui fazer Enem. Fui fazer Enem com cachecol ao redor da minha boca, tipo, assim, pra cobrir e tal. Foi impressionante, porque no domingo eu estava inchada, na segunda-feira seguinte eu já tava, tipo, praticamente sem inchaço nenhum na cara. Parecia que era só pra me sacanear. Durante essa semana, gente, o que eu posso dizer pra vocês? Duas coisas deram errado na minha prova do Enem, né? A questão de eu ficar mal da barriga e depois de eu pegar cachumba. E se eu não tivesse a mente muito forte e não tivesse com a casca muito dura pra chegar e encarar isso de frente e falar, cara, eu acho que pode dar certo mesmo com essas adversidades, eu não teria feito a prova, sabe? Inclusive eu pensei em não fazer, pensei que já tava tudo jogado pra Deus, que não ia dar certo, que era um sinal. E no final as coisas deram certo, sabe? Não importa as adversidades, aquilo que você acha que vai te impedir de passar, aquilo que aconteceu, o desastre que aconteceu. Confia, sabe? Confia no processo, confia em você mesmo, confia no que você tá fazendo. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar em você mesmo. Antes dessa semana que eu fiquei em casa, entre os Enems, eu peguei as provas PPL e eu fiz todas as provas do PPL. Eu já tinha feito algumas provas, mas faltavam outras. E eu fiz todas. Principalmente naturezas, eu foquei muito em naturezas nessa semana. Eu tava deitada, cheia de dor. E mesmo assim, eu tava lá lutando, estudando. E no dia pré-Enem, eu até gravei um vídeo falando, cara, você ainda vai rir disso no futuro. Mano, essa é pra você guardar pra sua vida, mano. Rindo pra não chorar. Eu confiei, os frutos do que eu plantei ao longo de 1 ano e meio, eles chegaram, sabe? Isso só aconteceu porque eu acreditei, eu confiei que aquilo fazia parte do meu processo também. Confia que todas as adversidades, elas fazem parte do seu processo. Aí chegou na prova de naturezas, né? Fui fazer o Enem, fiz a prova no mesmo esquema, né? Fazendo, tipo, 5 e 5. Eu não fiz 10 e 10, eu fiz 5 e 5 nas de naturezas. Porque eu achava mais chato ainda e porque acabei focando tanto em naturezas que eu não fui tão bem em matemática. Dei muito mais ênfase pra natureza, acho que eu tirei 37 ou 38 em natureza. E em matemática fui muito mal. Só que como eu tinha essa estratégia de fazer as questões fáceis, tipo de eu via uma questão difícil, eu pulava, eu acertei todas as questões fáceis do Enem. O TRI acabou me favorecendo bastante. Pra quem quer saber, eu corrigi com gabaritos paralelos. Com todos os gabaritos paralelos que vocês possam imaginar, porque eu sou ansiosa e eu não consigo não corrigir. Eu já vi que eu tinha ido melhor do que eu esperava. Depois disso, eu fiquei focando só na UERJ. Só que como eu tinha ficado doente, tinha passado por tanta coisa, eu realmente não consegui me dedicar. Então eu não fui bem no exame discursivo. Consegui tirar uma nota razoável, mas muito longe da aprovação ainda. Eu fui bem na redação da UERJ. Esse meu cursinho de redação que eu fiz também me ajudou com isso. Ele mudou o esquema depois do Enem, né, pra se adaptar ao UERJ. Atualmente, graças a Deus, a prova da UERJ não tem mais prova discursiva. Com um novo modelo de prova objetiva e redação, o que eu acho 1000 vezes melhor. E depois eu me dei férias, me declarei de férias. No final deu tudo certo. O SISU foi em janeiro. Eu não passei em janeiro. Eu tinha visto que a minha nota tava, assim, beirando ali a aprovação. Meu pai, que é engenheiro doido da cabeça, ele pegou os últimos 10 anos de Enem, SISUs e de aprovações e listas de espera, e ele fez uma baita análise e ele falou, cara, você vai passar, confia. Como ele já tava com muita confiança nisso, e minha mãe também, eles não quiseram me colocar em nenhum cursinho. Eu queria entrar em cursinho, só que eles falaram, cara, não precisa, não tem necessidade. E aí eu conversei com outras pessoas que fizeram cursinho. Todos falaram, não faz cursinho, não precisa, você não vai, tipo, perder esse conhecimento todo que você agregou ao longo desses anos em 6 meses, entendeu? Não faz cursinho agora, vai ser dinheiro jogado no lixo. E aí eu peguei o dinheiro do cursinho e viajei.
E realmente, foi um período muito difícil da minha vida. Não sei se eu aconselho essa questão de não fazer cursinho, porque é realmente muito desafiador mentalmente. Mas deu tudo certo. Quando teve a segundo SISU, eu consegui passar. E pra quem quer saber as minhas notas, as minhas posições nos SISUs e tudo mais, tem tudo isso no meu perfil do Instagram. Então eu fui chamada na segunda chamada do segundo SISU. Juro, acho que foi o momento mais feliz da minha vida. Quando eu vi a minha aprovação, eu tava na praia. Eu nunca vou esquecer desse dia, gente. Foi um dia muito feliz pra mim. Eu tava na praia com as minhas amigas, muito nervosa. Eu não conseguia, tipo, dimensionar o que tava acontecendo. Aí saiu, e aí eu carreguei. E aí quando eu vi meu nome, gente, foi o dia mais feliz da minha vida, juro. Eu gritei, tipo, passei! E aí, tipo, todo mundo, tinha mais 5 meninas assim comigo. Todo mundo, tipo, você passou pra medicina? Eu falei, tipo, eu passei! Aí as pessoas ao redor de mim na praia começaram a me dar parabéns. Tipo assim, foi muito engraçado. E aí, naquele momento, eu percebi que não importa as adversidades, sabe? Se você confia, se você se esforça, se você faz por onde, o universo retribui o seu esforço, sabe? O universo, ele retribui as pessoas boas. Um último recado que eu quero dar também: não se comparem comigo, com a minha trajetória, porque cada um é único, sabe? Cada um tem sua história, cada um tem seu momento de vida. Essa foi a minha história. Dá pra ver que muita coisa, assim, antes do meu terceiro ano já tava meio resolvida. Não adianta comparar uma realidade que não é semelhante à sua. Cada um tem o seu processo. E aproveitem, porque esse período de terceiro ano, de cursinho, é difícil, mas tem o seu momento na sua história, tem o seu valor dentro da sua história. E eu tenho certeza que no final você vai olhar pra trás e vai falar: cara, eu sou tão orgulhoso do que eu fiz, do que eu lutei, de como eu corri atrás pra chegar na vida dos meus sonhos, que valeu tudo a pena e eu faria tudo de novo. Cara, o que são 3, 4 anos de cursinho perto de seguir o seu sonho? Porque esses anos, eles vão passar de qualquer forma. A diferença é onde você vai estar no futuro, se é vivendo o seu sonho ou se é vivendo uma vida que não é sua. Eu espero que eu tenha agregado em vocês de alguma forma algum conhecimento, alguma dica, algum toque, que isso ajude no processo de vocês pra passar no vestibular. Aquilo que não fizer sentido pra jornada de vocês, cara, simplesmente ignora, sabe? E agreguem só aquilo que realmente vocês acham que vai fazer sentido dentro da sua realidade, tá bom? E se inscrevam no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam. Falem aí sugestões de vídeos, do que vocês querem ver por aqui. Me sigam lá no Instagram, porque lá eu já tenho bastante conteúdo postado. Estamos quase chegando em 10 mil seguidores, eu vou ficar muito feliz quando a gente chegar. Então não deixem de me seguir por lá também, lá eu tô sempre postando todos os dias. É isso, gente. Deixem um gostei e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.